segue internada a mulher que matou as próprias filhas em São Paulo. Congresso mantém multa de 10% do FGTS. Dobram as mortes causadas pela dengue. E nova dieta que propõe jejum ganha adeptos e causa polêmica. É agora na edição da manhã do Página 1. Bom dia. A corretora de imóveis que confessou ter matado as duas filhas na capital paulista só vai ser interrogada quando tiver alta médica, o que, segundo o hospital, ainda não tem previsão. A casa em que ela e as filhas moravam ainda atrai a atenção da vizinhança, que tenta entender como uma mãe pode ter cometido um crime como esse. Carros desaceleram e quem vem a pé sempre dá uma paradinha. É muito triste, realmente. Eu sou mãe, eu não acredito que isso é possível, não. É difícil achar algo de positivo numa tragédia, mas em alguns lares, pelo menos, o diálogo aumentou. Tenta explicar para eles todo o lado da história, que era uma pessoa que estava com dificuldade, que não é uma coisa normal, que não é uma coisa que acontece sempre, que foi um fato isolado. Tem que falar isso em família mesmo, não dá para esconder. Os meus filhos ficaram muito chateados, muito. Eles falaram, mãe, como que uma mãe pode fazer isso com o filho? A corretora de imóveis, Mary Quinor Vitorazzo, de 53 anos, continua internada no hospital universitário. Ela está sob escolta policial e assim que tiver alta, vai depor. Mary já tem passagem na polícia por estelionato. Segundo o morador que não quis gravar a entrevista, isso se deve a comissões recebidas de clientes, mas que não foram repassadas aos donos dos imóveis. Moradores informaram também que tanto o aluguel da casa como as mensalidades escolares das filhas estão atrasadas há vários meses. Eu não tenho a menor ideia o porquê que uma mãe chegaria a fazer uma coisa dessas. Um problema financeiro jamais justificaria, né? Jamais. Eu acho que nada justifica isso, né? Nada. Um crime desse nada justifica. O padrasto de Aaron Alexis, suspeito de ter matado 12 pessoas em um ataque no prédio da Marinha em Washington na segunda-feira, afirmou ao jornal Daily Mail que Aaron tinha acabado de subir as escadarias do metrô, que fica dentro do World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001, quando a primeira torre caiu. Familiares disseram que Aaron sofria com a síndrome do estresse pós-traumático, um conjunto de sintomas psicológicos que afetam vítimas de grandes tragédias. O Congresso manteve todos os 95 vetos presidenciais a itens de 7 propostas, inclusive a cobrança de multa de 10% sobre o saldo do FGTS paga pelos empregadores em demissões sem justa causa. Antes da votação, que foi secreta, houve divergências entre os parlamentares. O governo entrou na votação enfraquecido. Líderes do PDT, PSB, PTB e PR avisaram logo cedo que poderiam liberar as bancadas e votar contra a orientação da presidente Dilma, ou seja, pela derrubada do veto. Mesmo nos partidos que apoiam o governo, os da base, não há unanimidade com referência especialmente à multa de 10%, quando há a demissão imotivada do trabalhador e, portanto, 10% de multa. O governo tentou reverter o processo apresentando um projeto alternativo que prevê a devolução do dinheiro da multa ao trabalhador demitido sem justa causa no momento em que ele se aposentar. Os empregadores domésticos ficariam isentos da multa. A ministra Idely Salvati passou a tarde tentando convencer a bancada governista a votar a favor do veto. Hoje, quando o trabalhador é demitido sem justa causa, o patrão paga 40% de FGTS mais uma multa adicional de 10%, valor que engorda os cofres públicos em 3 bilhões e 200 milhões de reais por ano. A multa foi instituída para cobrir um rombo na Previdência que acabou no ano passado. Esse ano, o Congresso derrubou a cobrança, mas o governo vetou, alegando que o dinheiro é usado para financiar o programa Minha Casa Minha Vida. O governo retomou o programa de privatização de rodovias federais. No leilão, o consórcio Planalto foi o vencedor da concessão de um trecho da BR-050 entre Goiás e Minas Gerais. 8 grupos participaram da disputa, mas o Planalto ofereceu proposta de tarifa de pedágio 42% menor que o teto estabelecido.
Nos próximos meses, 7.500 quilômetros de rodovias e mais de 10.000 quilômetros de ferrovias deverão ser entregues à iniciativa privada. O pacote de leilões, estimado em cerca de 500 bilhões de reais, é uma das apostas do governo para acelerar o crescimento da economia e destravar os investimentos em infraestrutura, logística e transportes. Na última sexta-feira, porém, o governo foi surpreendido pela falta de interessados na concessão da rodovia BR-262 entre Espírito Santo e Minas, que seria leiloada junto com a BR-050. Após o fracasso, a presidente Dilma Rousseff anunciou que fará uma reavaliação das concessões e o Ministério dos Transportes decidiu rever o cronograma dos leilões. Além disso, a partir de agora, os trechos serão leiloados individualmente. O ministro dos Transportes, César Borges, explicou que a nova estratégia do governo é priorizar as rodovias de maior interesse e deixar as menos atrativas para o final do processo. Nós estamos conversando com o setor, já fiz uma rodada de conversas, estou partindo para a segunda rodada de conversas. Nós vamos como que hierarquizar, né, aquelas rodovias que têm mais atratividade. Nós não temos regra que nos imponham fazer de 2 em 2, de 3 em 3, então nós resolvemos fazer agora de uma em uma, porque à medida que cada uma está fora do processo, aí ela vai olhar com muito mais acuidade, com muito mais cuidado, os próximos lotes. Aqueles que estiverem fora do processo, eles vão entrar com mais agressividade nos processos seguintes. É uma estratégia. É uma estratégia. Eu estou revelando para vocês qual é a estratégia que o governo vai adotar. Os inspetores de armas químicas da ONU voltarão em breve à Síria para investigar as acusações contra o regime e a oposição, anunciou o chefe da equipe. Os especialistas que viajaram à Síria encontraram provas claras e convincentes do uso de gás sarin durante o massacre de 21 de agosto, perto de Damasco, segundo um relatório oficial. Mineradores arriscam a vida para ganhar o sustento no interior do Rio Grande do Norte. Eles trabalham em túneis apertados e sem segurança em busca do caulim, usado na indústria de papel, tintas e cerâmicas. Pelo buraco de cerca de 1 metro quadrado, os garimpeiros retiram manualmente os minérios da Serra da Borborema, no município de Equador, interior potiguar. Além das luvas e dos calçados inadequados, todo o trabalho acontece sem qualquer equipamento de segurança. Os riscos do garimpo manual começam no acesso à mina. Os garimpeiros descem em uma estrutura como aquela, montada com galhos secos. Em uma corda simples, eles chegam a uma profundidade de até 15 metros. Uma cooperativa de garimpeiros tenta, com o auxílio do Sebrae, regularizar a atividade. Nos últimos anos, 5 homens já morreram soterrados com desabamentos. Este auditor fiscal do trabalho atua na área há mais de 10 anos e conta que os túneis são abertos aleatoriamente, oferecendo risco ao trabalhador. E aquilo, durante tantos anos de atividade, foram virando várias galerias e acontecia, às vezes, da galeria cair e soterrar trabalhadores. Um dia de trabalho na mina de Seu Adão rende cerca de 10 toneladas de um minério chamado caulim. O lucro final fica em menos de R$ 2,00 por tonelada para cada um dos 4 garimpeiros. Apesar das dificuldades, ele explica que precisa correr o risco. É uma questão de sobrevivência. Não tem outra coisa, né, para mandar a pessoa entreter, né, misturar, como se diz, aí tem que sobreviver. Em instantes, dobram as mortes causadas pela dengue. Música alta no fone de ouvido pode provocar surdez e a polêmica da nova dieta que propõe jejum para emagrecer. Eu volto logo, não saia daí.